Olá, uma boa noite na paz do Senhor. Eu continuo me chamando Armando. Muito feliz em poder estar no meio do povo de Deus adorando. Vocês cantam muito bem, muito. Glória a Deus. É impressionante, né? Essa congregação, quando canta, é uma antecipação daquilo que vai acontecer lá na eternidade, né? Novo cântico. A gente vai estar cantando o tempo todo na presença do Senhor. Vai ser uma bênção muito grande. Muito feliz de estar aqui com vocês. O pastor estava dando um aviso sobre a nosso acampa dentro, né? E aí ele falou sobre tenda, prepara a tenda, né? A barraca. É alguém? Barraca? É, porque o desafio é você vir como família e passar a noite com a gente aqui numa barraca. Nós teremos barracas aí para aluguel, você pode providenciar também. Imagine que noite diferente será você sair do seu quartinho, do seu cantinho e poder estar com seus filhos, parentes, amigos. Pode convidar a gente também para passar um tempo aqui. Essa é uma igreja diferente, né? Que o pessoal, além de frequentar o culto num ambiente como esse, ainda tem a oportunidade de viver esse campus maravilhoso que Deus nos deu. Então vai ser uma noite de muita comunhão, muito tempo precioso, de bate-papo, de conversa. As barracas, elas tem de todo estilo. Tem da favela ao arranha-céu, né? Tem do barraco à barraca ao arranha-céu. É muita sofisticação. Então, vai ser muito bom. Espero que você faça a inscrição. Esperamos aí realmente muita gente naquele dia. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Outro lembrete que eu queria dar também, eu tenho usado esse artifício. As mensagens, elas são gravadas e postadas no YouTube, tanto a mensagem da manhã quanto a da tarde. E eu pedi que eles fizessem também uma edição para sair só o texto, só a mensagem mesmo. E aí você pode pegar o link e enviar para um amigo seu através do Telegram ou do WhatsApp. Eu tenho feito isso para os meus amigos de várias áreas em que eu estou envolvido aí, pessoas não crentes, e tem sido interessante a resposta. Eu mando o link e deixo lá. Eu não pergunto se viu, se não viu, mas as respostas, elas acabam vindo, e é uma forma da pessoa se interessar pela palavra de Deus sem ser forçada, né? Porque às vezes você convida ele, não, quero não, né? Tem um preconceito ou coisa do tipo. Então faça isso, entra na internet, pega o link e repassa para o maior número de pessoas possível, que assim você vai poder expandir a palavra de Deus e as pessoas vão ter oportunidade. Outra coisa também que eu acho que hoje, não sei se tem as blusas aí, mas o pessoal já começa a ler o que está aqui, né? Então olha aí, vira aí, o que está aí? Aí pronto, através do que está escrito aqui, a gente tem a oportunidade de falar que nós estamos realmente nesses dias tratando do Pai Nosso. Bom, nós começamos essa série falando sobre a necessidade de fazermos o pedido correto, porque às vezes nós não pedimos, por isso não recebemos, e quando pedimos mal. E a razão que nós pedimos mal é porque nós não conhecemos a vontade, o coração de Deus, aquilo que Ele de fato quer e pode nos dar. Então, nós aprendemos na primeira mensagem sobre isso, falamos sobre a nossa relação com o Pai, que Jesus se coloca na nossa condição de filho, e óbvio nós podemos nos tornar filhos pela fé em Cristo Jesus. E aí nós nós delineamos o Pai Nosso como tendo duas vertentes, que é a vertente vertical, né? Teu nome, teu reino, tua vontade, e a vertente horizontal, pão nosso, perdão nosso e proteção nossa de cada dia. E nós temos aprendido que antes da gente pedir alguma coisa do que Deus pode nos dar, é a gente aprender a se aproximar dEle e reconhecê-lo por quem Ele é, não por aquilo que Ele pode fazer ou tem feito por nós. Então, semana passada nós trabalhamos essa coisa do nome, para honrar o nome, glorificar o nome, a importância do nome. E hoje nós vamos tratar do lado divino, que é o teu reino. Teu reino.
A oração é: Pai, venha o teu reino. Eu queria convidar vocês, se quiserem, se puderem, ficar em pé. A gente vai ler Mateus capítulo 6, versos 9 e 10, e a gente vai orar e vamos tocar. Você não precisa ficar em pé, não é obrigado, pode ficar sentado, é só para você mudar de posição um pouquinho e poder aguentar até o final aí a exposição da palavra. Jesus orando, seus discípulos pedem a ele a orientação sobre como orar. Ele dá um padrão, não uma oração a ser repetida, nem uma oração a ser proferida a fim de ser vista pelos homens, mas ela tem que ser para o Senhor. Então Jesus ora o Pai Nosso. Ele diz: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Nós vimos na semana passada a importância do nome de Deus, que trata da sua natureza, das suas características. Esse nome deve ser honrado sempre, é um nome acima de todo nome. Aí ele complementa dizendo: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino. Oremos. Senhor, nós já estamos aqui na tua presença, temos te adorado, reconhecido por palavras, pela letra das canções, pelos gestos, que o Senhor é o nosso único Senhor. Deus poderoso, soberano, presente, Criador, Deus grande, majestoso, mas que se importa com cada um de nós, que nos conhece pelo nome, que nos ama a despeito dos nossos erros, dos nossos caminhos. E agora nós pedimos que o teu Espírito Santo abra a nossa mente, o nosso entendimento, para essa faceta tão importante da oração se tornar uma realidade em nossas vidas. Queremos fazer isso para a glória do teu nome, para que como igreja continuemos a cumprir o nosso papel aqui na terra, até que o Senhor venha, até que o Senhor nos leve. Abençoa o teu povo aqui reunido. O Senhor conhece cada necessidade, os enlutados, aqueles que têm familiares doentes, que o Senhor venha em socorro de cada um segundo a necessidade, mas que o Senhor faça hoje uma obra em nós, que aqui estamos, em nosso coração. Pedimos isso, Senhor, não pelos nossos méritos, mas em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Podem sentar. Quando Jesus ora, venha o teu reino, esse conceito está ligado ao regime político ou à forma de governo que o povo naquela época estava submetido. Então entendam isso. Ao orar, venha teu reino, a palavra reino tinha tanto sentido para aquele povo como hoje teria a palavra presidente, presidência, governadoria, prefeitura. Então o povo naquela época estava então muito afeito à ideia de reino, império. Por isso ele diz: venha o teu reino. Hoje, por exemplo, nós temos regimes e sistemas. Temos o regime comunista, o regime ditatorial, temos regime democrático, regime totalitário, e temos sistemas republicanos ou monárquicos. E a monarquia é uma forma de governo em que o monarca, seja o rei ou o imperador, exerce um poder absoluto de Estado, ou seja, ele manda, ele é absoluto. Hoje nós temos várias formas de monarquia, de governo, mas monarquias absolutas no mundo hoje nós temos o Vaticano, e o título do monarca, que seria o imperador, é o Papa. Temos a Arábia Saudita, Brunei, Eswatini e Omã,
que são então as chamadas monarquias absolutas. Então o povo de Israel estava acostumado a isso. Existe inclusive uma oração aramaica da época, que diz mais ou menos assim: santificado seja seu grande nome no mundo, o qual ele criou pela sua vontade, que ele possa estabelecer seu reino durante a vossa vida rapidamente e o mais breve possível, e todos digam amém. Então era uma oração aramaica. Está aqui no livro de David Hill, na página 136 e 137. Para vocês terem uma ideia, na época ou no tempo bíblico, nós tínhamos então vários impérios. Eu vou mostrar alguns impérios para vocês, que num certo sentido eram os impérios que subjugavam a nação de Israel. Então primeiro nós temos, por exemplo, o Império Assírio. Então o que vocês vão ver aí no mapa, circundado está Judá, representando as duas tribos do sul e exatamente a tribo de Judá, Jerusalém, aquele local onde Jesus estava então proferindo essas palavras. Mas bem atrás, no ano 700 a.C., mais ou menos, o Império Assírio dominou toda essa área esverdeada aí, do Egito a Israel, a Síria, um pedaço da Turquia, enfim, a Babilônia. Então era o grande Império Assírio. Em 722, as 10 tribos do norte de Israel, Israel tinha 12 tribos, os 12 filhos de Jacó. Então, as 10 tribos foram levadas para o cativeiro assírio. E ao serem levados, eles não voltaram mais. E os assírios tinham essa característica, eles deixavam alguns dos cativos nas cidades, misturado com alguns do próprio Império Assírio. Por isso que o judeu não gosta do samaritano, porque o samaritano na concepção deles, e de verdade, os samaritanos não seriam judeus legítimos, porque essa era a abordagem do Império Assírio. Nós temos também o Império Egípcio, dá uma olhada aí. Aí nós estamos falando dos faraós, dos grandes imperadores do Egito, que dominavam essa área aí, no norte ou nordeste da África, mas também estendeu os seus tentáculos ali por Israel, chegando até a Síria, ali Sidom, Damasco, mais ou menos naquela região. Depois o Império Babilônico. Esse Império Babilônico é bastante conhecido, porque nós temos em Nabucodonosor o protagonista, e essa história pode ser vista no livro de Daniel. Porque quando o povo de Israel, em 722, foi levado para o cativeiro assírio, mais ou menos no ano 600, ou seja, 100 anos depois, as duas tribos do sul, cuja capital era Jerusalém, foram levadas então para a Babilônia, e lá passaram 70 anos. Já havia sido profetizado pelo profeta Jeremias, e você pode encontrar a história do cativeiro babilônico exatamente no livro de Daniel, e você pode encontrar também depois a reconstrução e o retorno em outros livros que a gente vai ver já já. Então o Império Babilônico, leia o livro de Daniel e você vai conhecer a história de Nabucodonosor. Ele destrói o templo, destrói os muros de Jerusalém e leva o povo cativo, deixou apenas uma pequena parte da população ali. Dentre estes, que foram levados para o cativeiro babilônico, nós temos Daniel e seus 3 amigos. Então é interessante que o povo de Israel, durante todo o tempo, sempre estava debaixo de um jugo, debaixo de um império, recebendo a promessa de Deus, mas sempre debaixo de um jugo. Então, quando Jesus diz, venha teu reino, ele está expressando um desejo que todo o povo judeu da sua época tinha.
pois Israel viveu debaixo da tirania, do abrigo, às vezes da alforria dos impérios pagãos, como também a saga dos reis de Israel e de Judá. Se a gente olhar a história, começando de Abraão, por exemplo, que recebeu a promessa, está lá em Gênesis, a partir do capítulo 12, Abraão sai de Ur dos Caldeus, o atual Iraque. Ele sai ali da confluência dos rios Tigre e Eufrates. E se você estuda um pouco de geografia, pode ser no ensino médio, pode ser na faculdade, você vai ver detalhes que a Bíblia traz, que são detalhes que hoje podem ser observados. Os rios ainda estão lá, a confluência desses rios, tem mais 2 rios inclusive, que são mencionados lá em Gênesis, no Éden. E havia sempre essa ideia de que se o Éden seria ali no crescente fértil do Egito, ou se seria ali naquele local. Mas pela designação dos rios, daqueles 4 rios, então nós temos mais provável local onde Deus começa tudo, exatamente ali em Ur, perto de Ur dos Caldeus. Mas é interessante que Abraão, quando é chamado para sair de Ur dos Caldeus, há 4.000 anos atrás, ou seja, no ano 2000 antes de Cristo, ele é chamado pelo Senhor para sair da sua terra, da sua parentela, e ir para uma terra prometida, exatamente a terra de Israel, que muitos conhecem também como a Palestina. Mas Abraão, ele peregrinou na terra, ele vivia em tendas, como nômade, mesmo chegando na terra prometida, mas ele preferia viver em tendas, ele peregrina. Ló, diferente de Abraão, seu parente, preferia a cidade. Depois veio Isaac, Jacó, o povo vai para o Egito, para o cativeiro. Deus leva José para prover para o povo, naquela época, a própria subsistência por causa da grande seca. Depois nós temos Moisés libertando o povo de Israel do cativeiro egípcio e levando e trazendo de volta, passando pelo Sinai, de novo para a terra prometida. Depois vem Josué, depois de Josué, os juízes, atentem para isso, até que o povo de Israel resolveu decretar o impeachment de Deus. A gente conhece bem essa palavra, né? Que vocês e muitos estão esperando o impeachment do presidente tal, o impeachment do juiz tal, o impeachment do fulano tal, ou seja, depor o indivíduo da sua posição. E aqui nós estamos vendo na história o impeachment de Deus. É quando o povo decide que Deus não mais será o rei, ele abre mão da teocracia e o povo faz um pedido que está lá em 1 Samuel 8, de 4 a 5. Os anciãos, todos de Israel, se congregam e vieram então a Samuel em Ramá e lhe disseram: vê, Samuel era o último juiz e o primeiro dos profetas. E ele diz: você já está velho, teus filhos não andam pelos teus caminhos. Então, constituí-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe. Então o povo agora não estava mais olhando para o governo divino, através dos profetas, do sacerdócio, mas agora eles queriam um rei, para que eles pudessem ser governados. Qual é o mal em querer o rei? Ora, o mal estava exatamente na continuidade do versículo. Ele diz: um rei sobre nós para que nos governe, como o tem todas as nações. Atenta aí. O povo de Deus, que recebe um chamado de Deus, agora está olhando para o mundo ao redor e dizendo: nós queremos um rei exatamente igual. E para mim não é diferente do que acontece hoje com o nosso coração e a nossa mente quando nós nos envolvemos na política. Quando o envolvimento da igreja e do povo de Deus se volta para a política, não porque
é ruim escolher um candidato A ou candidato B, mas é quando você coloca a sua confiança de que esse indivíduo é que vai ser o grande libertador, o grande governador. E aí nós começamos a optar pelo partido A, pelo partido B, pela esquerda, pela direita, pelo centro, e nós começamos a entregar o nosso coração, porque nós queremos um rei igual aquela nação tem. E aí nós começamos a olhar para o horizonte, ao invés de olhar para o reino que virá dos céus. E a igreja de Jesus não pode entrar nessa, porque nós somos de verdade diferentes em vários sentidos. Mas olha aqui, o que é você decretar um impeachment de Deus? É quando você levanta de manhã, igual os judeus fizeram aqui, disseram, vai acontecer, ele vai cair, fulano é o nosso líder. Ah, se for evangélico, ainda melhor. E você se enche de esperança, como se um rei segundo as nações fosse resolver o nosso problema. 1 Samuel 8:20 diz, para que sejamos também como todas as nações, o nosso rei poderá governar-nos, sair diante de nós e fazer as nossas guerras. Ou seja, vamos arrumar um rei que tem um exército que vai vencer a batalha contra o crime, a batalha contra isso, contra aquilo, todas as batalhas que o povo de Deus normalmente enfrenta. É colocada a esperança de que um ser humano, com um partido, com um discurso, com o nome de crente, vai resolver o problema. Então Israel pede um rei ao último juiz, ao primeiro dos profetas, e Samuel, para imitar outras nações, ele acaba cedendo, e Saul é ungido rei. Agora atenta uma coisa, irmãos, em nome de Jesus, atenta para esse princípio. Nós estamos falando de oração. Quando você insiste pedindo a Deus algo que não é da vontade dele, mas você insiste, chega uma hora que ele diz, pois toma. Quando eu leio o capítulo 1 de Romanos, eu acho um dos versículos, um dos textos mais tristes da palavra de Deus, que é quando o homem não reconhece que Deus é refletido na própria natureza e na própria criação, e ele adora a criatura ao invés do Criador, chegando ao ponto de usar o seu próprio corpo de uma forma anti-Deus, anti-criação. Aí tem um texto bíblico ali em Romanos que diz assim, Deus os entregou às suas próprias paixões. Sabe o que é Deus abrir mão e dizer, vai, não é o que você quer, essa é a sua escolha, vai. O que tem acontecido ao nosso redor não é nada mais do que o Senhor tirando a mão e dizendo, pronto, vocês vão colher aquilo que vocês plantaram. Vocês querem, está aí. Já viu você insistir numa coisa que Deus diz não, as evidências são contra, e você continua insistindo, e você não está nem aí, porque Deus não vai descer fogo do céu para lhe proibir, mas você entra na empreitada e o negócio dá errado, e você pode ter certeza, foi o Senhor que disse, vai, porque só sofrendo a consequência da má escolha, talvez você chegue ao arrependimento. Aliás, o livro do Apocalipse é cheio da frase, que mesmo Deus trazendo todas as catástrofes para o ser humano, eles ainda não se arrependem, ainda não se arrependem. O texto repete isso várias vezes. Gente, é impressionante. Você vê o nível de teimosia do ser humano. Então aqui nós temos um povo chamado por Deus, pedindo o impeachment de Deus e querendo um rei segundo as nações. E Samuel toma um azeite e derrama sobre a cabeça de Saul, o beija e diz, está aqui, você agora é príncipe sobre a herança de Israel. Isso aconteceu no deserto. Deus tira o povo de Israel de forma miraculosa lá do Egito, usando Moisés, derrotando Faraó de uma forma miraculosa. Mas chega no deserto, o povo começa a reclamar, nós queremos voltar, queremos aquela comida, esse maná aqui não presta não. Deus
provê, Deus cuida, Deus está no deserto com o povo, e o que eles fazem quando Moisés sobe ao monte? Ao descer, eles estão adorando um bezerro de ouro e dizendo: foi esse bezerro que nos tirou de lá. Gente, nós não somos diferentes em termos da nossa caminhada com Deus, do nosso cristianismo. Por isso a palavra é importante. Eles pediram um rei, eles pediram um governador, eles pediram um presidente, eles pedem um impeachment de Deus que os chamou, que os livrou, que os guiou, que os estabeleceu na terra prometida. Claro que não foi sem luta, sem conquista, não foi sem obstáculos, mas a vitória foi concedida pela presença de Deus. Olha a história do povo de Israel: 300 contra milhares. Um povo entrando na terra, circundando Jericó e derrubando seus muros pelo poder de vasos quebrados, trombetas tocadas, sem um tiro, sem uma arma, porque Deus estava com eles. O milagre de Deus age quando você abre mão de querer achar que você é o rei, que é a sua força, que é o seu poder, sua maquinação, ou quando você acha que está agora querendo confiar em outras pessoas, em outros reis. Deus não age assim. Por que a igreja de Jesus quer se prostituir buscando um rei, um presidente, um governador, como todos os demais, se nós somos um reino peculiar, cujo governo pertence ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores? Nós não cantamos aqui, irmãos? Os reinos se abalam, os povos se curvam diante do Rei, do Senhor. Atenta, para que as suas palavras tenham sentido na medida que você age dessa forma. Porque amanhã de manhã, ao invés de talvez ouvir a palavra do Rei, você vai abrir o WhatsApp, ou vai abrir seu YouTube, você vai saber qual é a última notícia. Se o Maduro entrou na Venezuela ou não. O que está acontecendo nas Nações Unidas, na reunião da ONU? Se o ministro A ou B foi retirado ou não. Se ele continua reinando ou não. Você está atrás da notícia e procurando um salva-vidas, um salvaguarda, um indivíduo, um herói. Nós já tivemos heróis aqui dentro da nossa cidade. Atenta, igreja de Jesus. O impeachment de Deus, um absurdo. Mas aí olha o que Jesus nos ensina nessa hora. Atenta. Portanto, vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Não é do partido A nem do partido B, que nos divide, que nos adoece, que faz com que a gente entregue nossos corações, nossas emoções, nosso tempo, nosso acesso à internet, ao WhatsApp, só atrás de notícias, que invariavelmente são notícias repetidas, por blogueiros, que ouvem uma notícia e daqui a pouco replicam, e você se alimenta daquilo. Jesus está nos ensinando, nesse momento da história, a orarmos ao Pai Eterno, dizendo: venha o teu reino. Mas o que é o reino? O reino é a basileia, ou malkut em hebraico, é a autoridade que se recebe para reinar, como também o âmbito é a extensão desse reino. Todo reino tem um rei que recebe a autoridade, os súditos, os conquistados pelo poder do rei, as leis que regem o reinado e o domínio, ou seja, o território conquistado. Agora, será que Jesus naquela hora estava falando do mesmo reino que os apóstolos, discípulos, estavam pensando? Acho que não. 2 séculos antes de Cristo, os judeus empreenderam algumas revoltas, algumas revoluções pela independência da Judéia. Jerusalém era uma cidade-estado e estava debaixo de 2 grandes potências, a Síria e o Egito. Os Ptolomeus governavam
o Egito, e os Seleucidas, a Síria. Foi esse arranjo deixado por Alexandre o Grande. E um governador da Síria chamado Antíoco Epifânio, cujo nome quer dizer Deus manifesto, 170 anos antes de Cristo, mais ou menos, ele é um conquistador maldoso, orgulhoso, um helenista, quis banir o judaísmo, estabeleceu dentro do templo a adoração a Zeus. Ele sacrificou um porco dentro do templo. Ele proibiu a leitura da lei, a guarda do sábado, estimulou o ginásio, as competições de atletas nus, ele dessacralizou o templo. E o que é que os judeus fizeram? Pegaram em armas. Os macabeus promoveram uma revolta, venceram os Seleucidas da Síria e até estabeleceram a chamada festa de Hanukkah, até hoje comemorada pelos judeus. Até que encontraram a ajuda de Roma, que estabelece Herodes como o Grande em 37 a.C., como um rei subserviente ao império, e os judeus ainda debaixo de um reino pagão. Essa história pode ser conhecida em 1 e 2 Macabeus, já tive a oportunidade de ler. As Bíblias católicas têm 13 livros mais ou menos acréscimos no Velho Testamento, e o livro de Macabeus conta um pouco dessa história. Guerras que inspiraram a outra guerra, mais ou menos perto do ano 70, e a revolta de Bar Kokhba, logo depois, 132 depois de Cristo. Então, na cabeça dos discípulos, ouvindo Jesus orar, era o conceito de que, pronto, ele não vai ser mais esse servo sofredor que veio para morrer, para dar exemplo, para amar, para curar, para libertar pessoas. Não, agora ele vai assumir o poder, agora ele vai a Brasília. E talvez se Jesus entrasse aqui hoje, nós, próximo das eleições, a gente queria saber se ele não queria ser candidato, se ele não gostaria de ir a Brasília, como se estando em Brasília alguém que nos representasse pudesse mudar o meu coração, o seu coração ou o coração desta nação. Ledo engano. Maldito o homem que confia no homem e faz dele o seu braço, diz a palavra de Deus. Mas os discípulos, eles estavam esperando outra coisa. Aliás, havia no meio deles um indício de beliculosidade, ou seja, eles eram bélicos, eles eram da briga, da confusão também. Porque o Messias era esperado como um líder capaz de libertar o povo do Império Romano. Outros Messias tinham aparecido. Um Simão da Pérea liderou rebeliões sangrentas, mas foram derrotados pelos romanos. Lembra de Simão Pedro no Getsêmani? Quando Judas chega, o que ele faz? Ele corta a orelha do servo mau. Ou seja, ele tem um punhal, ele tem uma pequena espada, uma espécie de adaga. Ele está pronto para agir com a espada. O Pedro, o grande Pedro. E entre os discípulos tinha um outro chamado Simão, o Zelote. Portanto, a expectativa era de um levante político imperial. Como muitos crentes em Cristo Jesus hoje entregam a sua esperança, suas vidas, seu tempo, seu coração para partidos e indivíduos na política. Mas atenta a esse conceito de reino que Jesus está falando. Primeiro, a palavra de Deus nos diz que existe um domínio universal e absoluto de Deus. O reino de Deus sobre tudo e sobre todos. Salmos 103:19. Olha o que diz: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Amados, todo o homem mal, todo maldoso, o anticristo, o diabo, o inimigo, o pior presidente, o pior juiz, ele está na coleira
daquele que reina sobre tudo e sobre todos. Você crê nisso? Crê mesmo? Por isso que a palavra de Deus diz que o coração do rei está na mão do Senhor, ele inclina para o lado que ele quer. Interessante, falando sobre os reinos, né? Quando Nabucodonosor leva o povo para o cativeiro babilônico, em seguida o Senhor levanta os medo-persas, e aí Ciro o persa, um rei pagão. Pense num rei pagão. Se você é do partido A, Jesus levanta alguém do partido B, contrário. E ele chama o cara do partido contrário de meu ungido. E ele usa aquele indivíduo descrente, pagão, idólatra, para levar o povo de volta para Israel. Sabe o que quer dizer isso? O pior dos homens, o pior dos pecadores, está na coleira do Deus Todo-Poderoso. Você precisa acreditar nisso, irmão. Para parar de temer, para parar de odiar, mesmo não concordando com dirigente A, dirigente B, juiz A, juiz B, governante A, governante B, o povo de Deus ora pela conversão, como oraria, talvez, e deveria orar por Saulo de Tarso, que perseguia a igreja, que matava os cristãos, que consentiu com a morte de Estevão. Esse homem foi depois usado como instrumento de Deus para a honra e glória do nome do Senhor. Você crê nisso ou não? Então a sua oração tem que mudar, né? Por isso que a ideia de reino, primeiro na nossa cabeça, é a ideia de que o Senhor reina absoluto e soberano. Salmo 22, 28, pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. Ouça, irmão, você está olhando demais para as fontes que não a palavra de Deus. Por isso a importância da gente ler todo dia, ouvir todo dia o noticiário que vem dessas páginas. E esse noticiário vai nos dizer, do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. Então, além do reino de Deus, tem o reino dos homens. O reino dos homens foi uma espécie de corregência. Deus delega ao homem a autoridade para cuidar da terra. E em Adão, ele faz isso. Interessante que ele tem uma palavra aqui em Gênesis 1, 28, que ele diz para Adão: está vendo toda a criação? Está vendo tudo que foi criado aí? Sujeita e domina. Eu estou lhe dando autoridade para você sujeitar e dominar. Controle, domínio. E hoje a prova de que nós somos o Adão caído, a Eva caída, é que nós perdemos o controle e perdemos o domínio. Por quê? Deus não fez um robozinho para fazer só o bem, Deus não fez um indivíduo para fazer só o mal, mas Ele fez um homem com a capacidade de escolha. Ele leva Adão na praia do futuro e diz: você pode pegar todo o grão de areia da praia do futuro, mas tem um grãozinho aqui que ele é vermelho, nesse aí você não toca, o dia que você tocar, você morre. Adivinha qual o grãozinho você iria chegar perto e ver e querer tocar? Então a árvore do conhecimento do bem e do mal era uma forma do homem exercer o seu livre-arbítrio, escolha de não pecar, porque no dia que pecasse, no dia que comesse, certamente ele morreria, e foi o que aconteceu com a raça humana. Mas o que aconteceu naquele momento é que o domínio e a coroa daquele que reinaria sobre a terra foi entregue ao diabo, foi entregue a Satanás. Por isso existe um outro reinado, além do reino de Deus soberano sobre tudo e todos, além do reino dos homens, o reino de Satanás usurpado sob a conivência do homem. João 14:30, Jesus diz: já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe desse mundo, e ele nada tem em mim. Em Mateus no capítulo 4,
Adão cede o reinado ao inimigo. Por isso a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. É ele que domina. Mas quando Jesus vem, ele vem como o segundo e último Adão, não pecando. O diabo o leva para ser tentado ali. Em Mateus capítulo 4, verso 8, diz que levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e mostrou a glória deles. E lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. O diabo não ofereceu a Jesus algo que ele não tivesse. Ele tinha, por usurpação, mas ele tinha. O que ele estava dizendo é: Jesus, que besteira é essa de morrer por pessoas? Que bobagem é essa? Se você não merece morrer, por que você vai se entregar à cruz do Calvário? Que tal você dominar? Que tal você ser dono? Que tal você ganhar? É o mesmo convite que o diabo faz para mim e para você. Que tal? Ao invés de se humilhar, você ser exaltado. Que tal, ao invés de perder, você ganhar? Que tal? Então o reino de Satanás aqui é real. Veja como é real. Eu e você, sem Cristo Jesus, nós perdemos o domínio da natureza, perdemos o domínio das situações, perdemos o domínio das circunstâncias, perdemos o domínio do nosso corpo. Seus vícios, seus pensamentos, as taras, os vícios, o jogo, a mentira, a pornografia, a malícia. Você perdeu o controle. Perdeu o domínio, e agora quem domina é o inimigo de Deus. Por isso Jesus olha para os judeus em João 8,44 e diz: vocês têm por pai o diabo, porque ele está controlando vocês. Então, meu amado, não trate de forma leviana as coisas que você sabe que estão lhe maltratando e lhe levando à falta de controle e de domínio. Vocês viram lá em Gálatas capítulo 5, verso 22, que um dos frutos do Espírito é domínio próprio. Quando você não tinha Jesus, você não podia dizer não, você não tinha força. É por isso que quando você olha um indivíduo nas drogas, um indivíduo que é um pedófilo, um indivíduo que é um assassino, um indivíduo que é um mentiroso, um indivíduo que gosta de pornografia, um indivíduo que abusa de crianças, você vê esse indivíduo, ele está sem domínio, ele está dominado, igual você e eu somos dominados pelo alimento que nos faz mal. Mas você come do mesmo jeito, porque é bom, porque é gostoso, porque é como se o diabo tivesse assim: você merece, está aqui, ó, coma, é doce. E você mesmo sabendo que é um prejuízo para a sua vida, você não tem forças, porque você não tem o poder de Deus. Cristo Jesus vem na cruz do Calvário, ele rejeita a oferta do diabo e ganha o direito de nos libertar desse domínio, para que possamos ser verdadeiramente livres e libertos. E como crente, você não pode dizer eu não consigo, você tem que ser honesto e dizer eu não quero. Porque se você quiser e se render ao reinado de Jesus, ele te dá a vitória. O reino de Deus, o reino dos homens, o reino de Satanás, e ainda tem o reino do pecado, que é exatamente o que eu acabei de descrever. É o controle absoluto do pecado sobre o meu ser, fazendo-me escravo das paixões. Romanos 6,12, Paulo diz assim, ó: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que você obedeça às suas paixões. Transar fora do casamento, mentir, não ser verdadeiro para agradar pessoas, pornografia no escuro, onde ninguém vê, malícia, jogo, compulsão, a droga, a bebida, o fumo. Paulo está dizendo: não reine, não reine,
não é esse reino que deve prevalecer em vosso corpo mortal. Mas aí veio Jesus, a reconquista, veio como homem para reconquistar aquilo que Adão perdeu, o domínio, o reino e o controle, com a desobediência. Agora, atenta agora, quem é Jesus nessa história? Jesus é o Rei bendito que vem em nome do Senhor. Lucas 19:38, quando ele entra em Jerusalém, aquela multidão diz: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Ele é o Rei. Marcos 11:9 e 10, Jesus manifesta o seu reino entre os homens. Bendito o reino que vem, bendito o Rei, bendito o reino que vem. Ele é o Rei que traz consigo o seu reino. Jesus manifesta o poder do seu reino entre os homens. Ele diz: se expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Jesus resgata os cativos do reino das trevas para o seu reino de luz. Colossenses 1:13, um dos versículos que eu aprendi logo no início da minha conversão. Atenta para esse texto. Ele nos libertou de onde, gente? Do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia, né? E eu quero enfatizar uma coisa importante aqui. Jesus tem um reino em expansão. E talvez uma coisa importante que você deve reconhecer agora em nome de Jesus. Se Ele ora, vem o teu reino, e se Ele é o Rei, Ele agora ganhou o direito de constituir um reinado. Ele resgata seus súditos do império do diabo e os traz para o seu próprio império. Jesus é o Rei. E deixe-me dizer uma coisa, amados, não tire isso da cabeça de vocês. O reino de Deus aqui na terra se manifesta através da igreja de Jesus. Eu vou repetir, a igreja de Jesus. Não é a denominação, não é a missão, não é o legendário, não é a missão A, missão B, o orfanato A, o orfanato B. Todas essas instituições são maravilhosas, são muletas. É a igreja de Jesus. Em Mateus, no capítulo 16, quando o Senhor faz a promessa do que Ele faria, Ele diz: eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O reino de Deus se manifesta aqui, o domínio de Cristo se manifesta na igreja. Ela pode ser a igreja pequena, 2 ou 3 reunidos, pode ser uma igreja com 10 pessoas, pode ser uma igreja na periferia, lá no interior, pode ser uma igreja com milhares, pode ser uma igreja debaixo da tenda, a que se reúne de casa em casa. Não fique fora da igreja de Jesus, não menospreze a igreja de Jesus, não lute contra a igreja de Jesus. Não fale mal da igreja de Jesus, porque ela é a manifestação viva do reino de Deus aqui na terra. É aqui que o diabo perde a batalha. É aqui que pessoas encontram libertação em Cristo Jesus. E talvez uma novidade para você entender: essa igreja, ela é imperfeita. Ela é cheia de pessoas imperfeitas, como os discípulos eram imperfeitos. O bicho tinha uma espada. Judas senta na mesa com Jesus. O traidor, aquele indivíduo que era um muquirana, como diz a gíria, seguro, não queria desperdício de nada, traidor, sentado com Jesus ali do lado. Judas, Tomé, não cria, duvidava, estava ali com Jesus. Para com essa história de que você vai achar em algum lugar uma igreja perfeita, porque quando você entrar, ela deixa de ser perfeita.
Vincule-se à igreja. Submeta-se às autoridades constituídas pela igreja local. Seja o pastor mais simples ao mais sofisticado, não importa. O reino de Deus está aqui espalhado nessa cidade, através das igrejas que são constituídas por Ele. Mesmo que você discorde, não concorde, cuida, não fique fora da igreja de Jesus. E se talvez em algum momento da sua vida você está pensando assim: meu Senhor, o que vai acontecer com essa nação? O que vai acontecer com esse estado? O que vai acontecer com essa cidade? O que vai acontecer com o meu bairro? O que vai acontecer com o meu condomínio? O que vai acontecer com a minha rua, com a minha família, com a minha casa? Quando você entrar em desespero, entra no teu quarto e diz: Senhor, que o teu reino venha sobre o Brasil, que o teu reino venha sobre a favela, sobre a comunidade, sobre o condomínio de luxo, onde talvez as maiores misérias estão exatamente nos lugares mais luxuosos dessa cidade. E você precisa ter essa visão do reino de Deus. E se você tiver um dia desanimado, talvez você tenha que fazer e obedecer aqui aquilo que o pastor Daniel falou aqui agora há pouco. Quando João estava perturbado da cabeça porque havia perseguição, o povo de Deus morrendo, sendo perseguido, o anjo disse: sobe aqui, vem e vê. E Apocalipse capítulo 11, versículo 15 diz: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve nos céus grandes vozes dizendo: o que, gente? Vamos ler juntos? O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Glória a Deus! Então, amados, vamos orar que o reino de Deus se manifeste em mim, em você, na sua casa. Vamos assumir as responsabilidades de súditos, porque Jesus falava para aqueles discípulos: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Então eu quero propor aqui 3 coisas para a gente fechar. Primeiro, aceite totalmente, aceitação total. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. O que é a criança? A criança é dependente, ela é carente, carente do pai, carente da mãe, carente do leite, carente do alimento. Então aceite totalmente o reino de Deus. Em segundo lugar, devoção total. Lucas 9:62, mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. É para frente, Senhor, é para frente, irmãos. Devoção total, entrega total, não tem mais que olhar para trás. O ontem já foi, o amanhã nós não sabemos como será, mas o hoje. E a prioridade total manifesta exatamente em Mateus capítulo 6, verso 33, que diz o quê? Busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Todas essas coisas vos serão o quê? Você anda correndo atrás das outras coisas. Mas as outras coisas não são conquistas, são acréscimos do Senhor. Ele vai dar. Ele cuida dos pássaros, Ele cuida da floresta. Olha os lírios do campo. Jesus mostrava para os discípulos: olha os pássaros. O que eles fazem? Eles são cuidados, a provisão. Por que Deus não cuidaria de você, meu irmão? Então se ocupe em ser um súdito do rei, que o representa nesse reino satânico ao nosso redor.
nesse mundo louco que nós não sabemos para onde vai. Nós não sabemos do ponto de vista humano, nós não sabemos do ponto de vista político, nós não sabemos do ponto de vista partidário, nós não sabemos, de fato nós não sabemos, mas nós sabemos o que a palavra de Deus nos diz. E como nós somos embaixadores desse reino, somos um reino de sacerdotes. Então a minha oração é que você hoje diga assim: Senhor, reina em mim, venha o teu reino na minha vida primeiro, para que depois esse reino possa vir onde você mora, na sua família, no seu bairro, no seu estado, seu país. E eu quero fazer um convite para qualquer pessoa aqui hoje à noite, que entendeu que você perdeu o domínio, você está dominado, mas você quer libertação, perdão, libertação. Quem sabe hoje à noite você tira do trono você mesmo, seus desejos, seus planos e projetos, e deixa Jesus assumir o lugar, entregando a sua vida a Ele, recebendo como teu Senhor e Salvador. Entenderam, irmãos, porque a Bíblia diz receber a Cristo Jesus como Senhor? A palavra Senhor é domínio, é reino, exatamente. Alguém aqui hoje à noite gostaria de dizer: hoje é meu dia, eu quero entregar minha vida a Jesus? Tem alguém aqui nesse auditório? Glória a Deus. Isso. Eu vou lembrar o que eu lembrei a semana passada, né? Pode entrar o pessoal do louvor, por favor. Você não está fazendo uma decisão por mim. Eu sou um súdito do reino, um servo do rei, certo? Em processo de aperfeiçoamento, de libertação, de santificação. Também a sua decisão não é por esta igreja, você pode ir para qualquer igreja onde você achar melhor, não fique de fora, mas hoje a sua decisão é Jesus entrando na sua vida, reinando na sua vida. Mas alguém aí com coragem de dizer: hoje é meu dia, eu quero entregar minha vida a Jesus? Tem alguém? Faz isso aí na internet, você que está me vendo. Alguém mais? Dizer: hoje eu quero entregar minha vida a Jesus, para que Ele reine em mim. E eu queria, que gesto a gente poderia fazer? Imagine, gente, que gesto nós poderíamos fazer diante de um rei aqui hoje? Prostrar, ajoelhar, bater continência. Eu queria sugerir um gesto que eu vou fazer. Fiz de manhã, vou fazer agora. Eu vou tirar meus sapatos e vou ficar descalço, dizendo: Senhor, minha vida é tua. Onde eu pisar, quero que a tua glória e o teu reino se manifestem na minha vida. Faz isso aí, irmão. Tira o seu chinelo, seu sapatinho. Um gesto, né? Um gesto. Não precisa, não é obrigado, tá certo? É só um gesto. Você pode ficar em pé, deitado, pode ajoelhar, você pode levantar as mãos. E nós vamos adorar ao Senhor agora. Deixa Ele assumir o controle da sua vida, das suas paixões, dos seus desejos, da sua agenda. Dedica a Ele a sua casa, o que você tem, o que você come, o que você faz. Reconheça que Ele reina. Ore pelas pessoas, amigas, inimigas. Pelos reis, imperadores, governadores, presidentes bons e pelos ruins, pelos bons juízes, magistrados, também por aqueles que não são bons. Você vai orar, e nós vamos ver a glória de Deus e o reino de Deus se estabelecendo. Lembre que as pessoas pelas quais você passa todo dia, são pessoas que estão debaixo de um reino mau, vil. Elas estão presas.
E nós temos a unção do Espírito de Deus exatamente para pregar libertação. Reino, reino. Vamos cantar esse cântico, antes de você se movimentar aí, como uma oração ao Senhor. Se você ainda quer entregar sua vida a Jesus, é tempo. Se quiser vir à frente também, pode vir.